peço que um dos alunos, por gentileza, me diga se está conseguindo ver a tela da apresentação aqui, que diz, né, conceitos éticos da profissão, propósito de ensinar, educação, junho de 2020. Estão conseguindo enxergar aqui, faz um favor? Sim, eu tô. Ah, perfeito, então. Então é a partir daqui que nós começamos a aula. Mais uma vez, boa noite, então, para todos, né? Eu faço as minhas palavras, as palavras da professora Miriam, que deseja, né, que nós voltemos em breve a estarmos juntos nesse encontro. Enquanto não estamos, né, fazemos esse encontro virtualizado. Vocês no conforto da casa de vocês, eu aqui também. Este conteúdo, primeiro, então, né, nessa terça-feira, nós vamos trabalhar com o pessoal da educação, ok? E no segundo momento, a partir ali mais ou menos das 10 para as 8, né, 10 para as 20 horas, ou a partir das 20 horas no máximo, nós iniciamos o conteúdo do pessoal de gestão, perfeito? São dois conteúdos que eu considero muito gostosos de trabalhar na prática, então é o que nós vamos estar trabalhando hoje. Se vocês, né, lembram mais ou menos bem do conteúdo que nós fizemos na aula passada, falando sobre dilemas éticos, basicamente, né, deu até uma discussão muito interessante a respeito de problemas e dilemas éticos que nós, professores, encontramos na profissão, assim como todos os profissionais encontram, né? Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar em cima de três tópicos, basicamente. Uma visão geral sobre ética, inclusive dando continuidade àquilo que nós já falamos um pouco na aula passada, e acrescentando algumas coisas e até mesmo relembrando de coisas que nós já sabemos, que nós já aprendemos anteriormente. Vamos relembrar com uma nova roupagem, uma nova maneira de abordar esse tópico dentro dessa disciplina agora. Nós vamos também falar sobre a análise sobre a liberdade de expressão, que nós começamos a mencionar na aula passada. Hoje nós vamos relembrar aquele tópico 3 da liberdade de expressão, para vocês verem os dilemas éticos que muitas vezes o professor encontra, né? Ainda mais hoje, agora, vamos mencionar um pouquinho sobre as redes sociais. E o terceiro aspecto, vamos tratar um pouco das características do processo de ensino-aprendizagem e onde é que o professor está envolvido neste processo. Perfeito? Ora bem, se vocês lembram, então, na aula passada, nós comentamos, né, sobre liberdade intelectual, se ela sempre promove o crescimento. E até nós trouxemos algumas discussões interessantes em cima deste exemplo aqui. Eu não vou agora tratar todos os detalhes, porque vocês lembram da aula passada, mas só então fazendo um resumo geral para aquele aluno que não pôde muitas vezes acompanhar a aula na semana passada, nós pegamos alguns dilemas éticos, tá? E vimos como é que nós trataríamos essa situação, tá? São dilemas complicados de lidar na prática, mas que acontecem frequentemente no nosso ambiente de trabalho. Um desses dilemas, né, o exemplo 3, fala sobre a liberdade intelectual. Aqui nós trouxemos o exemplo seguinte, né? Então, o orientador de uma publicação da escola tem um escritor especialmente talentoso na equipe, né? Um aluno que é muito, muito talentoso, digamos assim. E um artigo escrito por esse aluno, de modo fictício, né? Então ele fez uma ficção, ele espelha exatamente uma situação controversa que ocorreu na escola, tá? Então o aluno escreveu um texto de ficção, usou personagens inventados, mas que trazem exatamente aquilo que aconteceu na escola, na vida real, no caso. Para piorar a situação, isso envolve um tema sexual na história, só para deixar a coisa mais cabeluda ainda. Após muita deliberação, então, o consultor se recusa a publicar o artigo devido ao impacto que isso poderia ter em todos os envolvidos, né, no caso, como é baseado num fato real. O estudante, então, ele era muito conhecedor, ele era versado politicamente, e disse que a recusa em publicar o faria invocar seus direitos usando o sistema judicial, se necessário. Com base em quê? Com base num conceito chamado liberdade intelectual. Ok? A nossa pergunta que nós colocamos é o que nós faríamos e o que nós deveríamos fazer. Boa parte das pessoas que responderam na semana passada falaram que não publicariam, tá? Mesmo sob a possibilidade de sofrer uma ação judicial, e, enfim, comentário que não publicariam. Aqui, nesse caso, né, eu confesso que eu, pessoalmente, Matheus, também não publicaria, com base no meu pensamento ético. Agora, aqui nós temos claramente uma situação de confronto, tá? Então, são duas partes lutando por um aspecto específico onde não existe um empate, tá? Ou não se publica o texto, ok? E o aluno sai, entre aspas, perdendo por não ter seu trabalho publicado,
ou publica-se e as pessoas que estavam envolvidas vão ficar claramente explicitadas para a sociedade, quem foram, qual foi o caso que aconteceu, enfim. Né? Esses são problemas e possibilidades associados a essa situação. A liberdade de opinião, nesse caso, é uma teoria apresentada por John Stuart Mill, e ele afirma que a exposição de ideias diferentes fornece uma via para o crescimento, ok? Então, subentende-se que, como nós falamos na aula passada, você expor ideias diferentes, a tendência é que as pessoas cresçam a partir daquilo, né? A partir dessa ideia diferente. No entanto, o próprio Mill, né, o John Mill, ele sabia que as crianças, tá? E os alunos como um todo, as pessoas mais jovens, eles não têm maturidade suficiente para expressar as suas ideias sem a orientação de adultos. Tá? Muitas vezes é mediado pela falta de maturidade, pelo impulso, né, pelo ímpeto, que você não tem muitas vezes o freio para controlar a tua língua, as tuas ações, e isso obviamente espelha uma falta de maturidade, e sem um adulto por perto, eles acabam cometendo muitas, eu posso dizer assim, atrocidades éticas, tá? Podem estar invadindo espaço, né, até mesmo a privacidade de outras pessoas, com base simplesmente na liberdade liberdade de expressão, liberdade intelectual, ok? A sua liberdade, no caso dos alunos, ela é dependente de servir aos seus interesses, tá? Então, enquanto for interessante para o aluno, ele vai achar que deve ter liberdade para agir isso, né? Então, vamos fazer uma análise, como nós comentamos agora, desse exemplo 3, ok? E nessa análise aqui, eu quero que vocês foquem em cima desses tópicos que eu estou colocando. Primeiro, foram consideradas as consequências desses eventos, tá? Isso daqui, no caso, está sendo falado no exemplo 3, esse exemplo da liberdade intelectual, mas ele pode ser pautado também em outros exemplos, mesmo nos dois que eu dei na aula passada, e bem como em outros dilemas éticos. Tá? Essa pergunta ela deve ser feita por quê? Porque a partir disso, eu fazendo essa pergunta para mim, e eu fazendo meus alunos e meus colegas professores, ou mesmo meus superiores, tá? Pensarem a respeito das ações deles, quando eu coloco essa pergunta para eles, eles vão pensar um pouquinho nas consequências mediadas pelas ações que eles querem tomar. Segundo, a exceção para o aluno pode abrir a porta para muitas questões e possibilidades. Sabe aquela situação que você se depara na tua vida profissional? Você tem uma sala lá, vamos dar um exemplo hipotético, né? 30 alunos e determinada atitude você toma com alguns, mas não com outros, né? Com alguns alunos você abre algumas exceções à regra. Eu não digo que isso seja certo ou errado com base, quer seja numa igualdade ou, nesse caso, numa equidade de direitos, mas o fato é que toda vez que eu abro uma exceção, eu abro uma possibilidade, ok? Nesse caso, pode ser muitas possibilidades. E o pensamento ético, ele deve ser pautado tendo consciência disso. Talvez eu não consiga escapar dessa situação com facilidade, mas eu tenho que saber que isso aqui vai acontecer, eu tenho que estar preparado para esse tipo de situação. Bom, o terceiro tópico, a liberdade de expressão, ela servirá para a edificação? E a expressão de conteúdos inúteis e destrutivos tem serventia? Será que vale a pena mesmo? Tá? As pessoas, muitas vezes, na sociedade brasileira, na sociedade, né, no mundo como um todo, mas eu vou pegar o exemplo da nossa sociedade aqui do Brasil, acham que todo tipo de atrocidade e ridicularidade é arte, muitas vezes, né? E pensando nesse pensamento artístico, entre aspas, eles defendem que estão se expressando com liberdade e que esse é um direito pautado na Constituição que permite-os fazer isso. Entretanto, aquele ditado muito simples que nós costumamos dizer, que a minha, a minha liberdade acaba quando começa a do outro, né? O meu direito acaba quando começa o direito do meu vizinho. Então, às vezes, muitas vezes, esse pensamento de que tudo que é livre é bom, todo tipo de liberdade de expressão é boa, não é verdade. E nem todas vão servir para edificar alguma coisa, nem todas vão ter validade suficiente para serem expressadas, muitas vezes, para serem colocadas para fora. Então, isso vale a pena nós pensarmos um pouquinho. Vai edificar alguém ou não? Vai servir de algo benéfico para a sociedade ou não? Nesse aspecto, eu falo para vocês pensarem um pouquinho a respeito da música brasileira, vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Um outro tópico, então, que apesar de não resolver o problema, uma discussão sobre o assunto ela pode auxiliar reflexões razoáveis para futuros dilemas éticos. Ou seja, o fato de eu simplesmente discutir um assunto não quer dizer que o meu problema vai se acabar. Isso é uma mentira. Entretanto,
Contudo, porém, todavia, quanto mais eu discuto esse assunto abertamente dentro da minha profissão, esses dilemas mesmo, esses problemas que nós encontramos dentro dos relacionamentos de todas as partes, quanto mais eu discuto isso e aprendo com isso e exponho algumas ideias, mais eu vou aprender para lidar com situações futuras que venham a surgir. A pergunta, mais eu vou aprender para lidar com situações futuras que venham a surgir. A pergunta que eu faço para vocês não precisam responder agora, pelo menos, né? No final vocês respondem, apesar de que eu sei que a resposta vai ser negativa. A pergunta que eu deixo é o seguinte: é fácil gerir um dilema ético dentro de minha profissão? Muito provavelmente vocês vão dizer, não, professor Matheus, não é fácil gerir um dilema ético, ok? Para geri-lo, vale a pena pensar em 3 perguntas. Essas perguntas aqui, eu até mencionei elas na disciplina. Vocês tiveram uma disciplina alguns meses atrás, de sustentabilidade e ética, eu mencionei essas perguntas, né? Uma das maneiras mais fiáveis de eu gerir se aquilo que eu estou fazendo é eticamente correto ou não, é me fazendo essas 3 perguntas. Primeiro, é legal, ok? Eu estou dentro de alguma coisa, de uma política legal, digamos, quer seja, aqui nesse caso você tem uma empresa, mas pode ser de qualquer tipo de organização. É equilibrado, ou seja, é razoável o que eu estou fazendo, tá? Eu estou pensando de forma mais ou menos justa, estou levando em consideração as necessidades de outras pessoas, não apenas as minhas. Tá? Essa é uma segunda pergunta. E uma terceira pergunta, para mim saber se a minha atitude está sendo ética, é como a minha atitude irá me fazer sentir sobre mim mesmo. Tá? Será que a pessoa vai ficar feliz após tomar essa atitude? Quando eu faço essas 3 perguntas aqui, e eu sou razoável nas respostas, ou seja, eu sou honesto comigo próprio, é maior a probabilidade que eu tenho de saber se eu estou no caminho eticamente correto ou não. Tá? O fato de eu simplesmente fazer as perguntas e a resposta for negativa aqui e negativa aqui, no caso, no que diz respeito ao sentimento, não quer dizer que eu estou no caminho ético, obviamente, tá? Mas vai me ajudar a ver que não é o caminho certo a se seguir. Aqui eu coloco para vocês um pouquinho os níveis, né, de desenvolvimento ético, como nós já mencionamos uma vez anteriormente. Só para vocês pensarem um pouquinho como isso é interessante, porque a minha ética ela se torna mais infantil, ou seja, mais centrada em mim mesmo, no sentido egocêntrico, à medida que baseio simplesmente na recompensa ou na punição. Ou seja, o aluno é muitas vezes assim, tá? A criança é assim. A criança ela não faz uma coisa porque ela quer fazer aquilo, mas ela sabe que se ela fizer vai ser punida, então ela não faz, muitas vezes. Ou então mesmo o jovem, a criança, faz determinada situação que é boa e ela quer fazer aquilo com base no quê? Com base em uma recompensa, apenas com base numa recompensa ou com base numa punição. Dificilmente ela vai ser autocrítica o suficiente para agir fora de sua vontade, por livre e espontânea vontade, digamos assim. Então, esse é o sentido ético mais infantil. E à medida que você vai amadurecendo, ok? Você passa por uma moralidade convencional, e a moralidade pós-convencional, que seria uma ética no estágio mais maduro, ela preocupa-se mais sobre como as pessoas propriamente ditas se julgam, ou seja, eles aqui é como eu próprio me julgo, tá? Ou seja, ela é mais autocrítica, pouco importa-se com a opinião dos outros, mas mais se importa com a opinião de si própria, e preocupa-se mais com a implicação do que é certo em longo prazo, e não apenas na questão de recompensa ou punição de curto prazo, ok? Antes de nós avançarmos para digamos assim, quer seja a moderação dos dilemas éticos, quer seja o papel do professor, eu pergunto para vocês, para algum de vocês, por gentileza, pode abrir o microfone e me responder como é que está aí o som? Tá bom? Tá tranquilo? Como é que tá o ritmo? Tá bom? Eu espero que um aluno fale, por gentileza. Aqui tá bom, tá para ouvir bem. Tá bom, professor, tá tranquilo. Perfeito, muito obrigado, então. É só para saber se está... O meu tá falhando um pouco, mas é por causa da minha internet aqui mesmo. Não, tá ok. Hoje eu acho que o pessoal tá com um pouco de dificuldade na internet por causa da chuva, né? Isso.
Mas então, ok, muito obrigado. É bom saber que vocês estão acordados aí, me ouvindo ainda. Então tá muito bom. Nessa chuvinha aí, espero que vocês tenham feito um pãozinho de queijo e tal, né? Comer, assistindo o professor Matheus. Show de bola. Então é o seguinte, então debaixo dessa chuvinha agora, nós vamos pensar um pouquinho no que consiste o papel do professor dentro do processo de ensino-aprendizagem. Tá? O professor, além de ele gerir dilemas éticos, isso vai acontecer diariamente, muitas vezes mediado no nosso inconsciente, nós vamos ter consciência, né, para saber o que estamos fazendo, nós vamos estar gerindo dilemas no nosso dia a dia, mas o principal papel do professor é mediar, ou seja, ser o mediador do processo de ensino-aprendizagem. Aqui, esse slide aqui, vocês têm ele no AVA, tá, num dos conteúdos do portal, e basicamente ele traz um pouquinho de quais são as responsabilidades do professor, tá? Por um lado, ele pensa e reflete sobre a prática dele, ok? Principalmente se aquilo que ele vai passar vai ter um impacto na vida do aluno ou não, quer seja para a vida de trabalho, quer seja para a vida pessoal. O professor deve considerar os elementos presentes no processo de ensino-aprendizagem, tá? Que tipo de elementos estão presentes nesse processo, e se eu estou conseguindo albergar todos eles nos conteúdos que eu vou trabalhar com os meus alunos. Ele planeja alternativas metodológicas, como que ele vai trabalhar cada aula. Veja um exemplo no meu caso aqui com vocês, né? Nós não estamos presentes em carne e sangue, digamos, em corpo, mas eu estou aqui a vários quilômetros de distância da casa de vocês, eu preparei esses slides, eu estudei esse conteúdo, ou seja, a metodologia que eu planejei vai atingi-los da mesma forma como se fosse presencial. Tá? No que diz respeito aos conteúdos, né? O feeling é diferente, mas no que diz respeito aos conteúdos é basicamente a mesma coisa, porque adaptamos a metodologia. O professor ele prevê o curso de sua ação, né? Ou seja, para onde que está indo basicamente o seu planejamento, os seus conteúdos com base no desempenho dos seus alunos. O professor ele antecipa as consequências, pelo menos aquelas que são possíveis de fazer. Organiza e ordena o passo a passo de sua ação, ou seja, está direcionado diretamente ao planejamento das atividades, ele delimita o contexto, o que o aluno deve aprender, e basicamente determina ou provê os recursos necessários para que esse aluno também aprenda. Ora bem, mas aqui não foi citado o principal papel do professor, que é esse que está descrito aqui no tema do lado, no texto. O principal papel do professor é ensinar. Mas tá aí uma coisa interessante. Como é que eu faço isso? Tá? De que maneira que eu ensino da forma que o aluno mais aprenda? Isso não é algo novo, tá bom, pessoal? Isso é discutido há muito tempo atrás. Até hoje você não tem nenhuma verdade, como eu posso dizer assim, totalitária sobre o assunto, mas nós vamos tentar destrinchar um pouquinho alguns aspectos que vão fazer vocês entenderem sobre como que o professor faz isso, tá? De que forma que ele trabalha alguns conteúdos para que o aluno aprenda e outros ele vai aprender de outra forma, tá? Quando nós nos debruçarmos sobre esse tópico, nós vamos falar de dois conceitos que são mais ou menos diferentes. Um desses conceitos é o conhecimento e outro conceito é a sabedoria, tá? Nós não vamos definir aqui o que é conhecimento, dado, informação e sabedoria. O objetivo dessa aula não é definir, mas vamos ver um pouquinho como que eles migram, tá, no processo de ensino-aprendizagem, como que isso funciona. Imagine, vamos usar o exemplo de Martin e Saudio, né, que são esses dois autores aqui. Esse trabalho foi publicado em 1976, tá? E eles citam um modelo de aprendizagem que é muito interessante. Vamos usar esse exemplo agora para vocês entenderem um pouquinho. Imaginem que o nosso aluno está aqui, representado neste triângulo, ok? A base desse triângulo, ou seja, praticamente, vamos pegar aqui 85% do espaço, da área que esse triângulo está ocupando, ele é mediado, ou seja, ele é cheio de um aprendizado profundo, tá? Aqui é quem o aluno como que ele se sente, como que ele age em diversas situações, ok? Como que ele se comporta, como que ele pensa, tá? Nesse aprendizado profundo aqui. E o aprendizado superficial, que é o topo da minha pirâmide, muitas vezes é a parte que o professor apenas consegue trabalhar de uma forma, de uma maneira formal. Ele representa, se 85% está aqui, representa mais ou menos 15%, tá bom?
O que isso significa? Ora, não quer dizer que o professor vai trabalhar apenas com 15% da capacidade de aprendizado do seu aluno, tá? Mas quer dizer que aquilo que é mais palpável da minha parte, aquilo que é mais fácil de eu mensurar, está aqui. Aquilo que é mais fácil de eu trabalhar, está aqui. Aquilo que é mais fácil de eu alcançar no meu aluno, se ele aprendeu ou não, está aqui também. Aquilo que é mais rápido de verificar está aqui também. Ou seja, porque está na superfície, é um aprendizado superficial. Muitas vezes o professor vai trabalhar com o aluno alguns conteúdos, enfim, algumas lições, digamos assim, algumas tarefas. Você não vai ver o efeito naquele momento, tá? Ou seja, não vai, talvez não entre aqui nesse aprendizado superficial, mas você fica pensando assim, poxa, esse aluno não aprendeu, ou enfim, minha turma não aprendeu. Mas talvez dali a 20 anos ou 30 anos, você vê esse aluno se comportar exatamente da forma como você ensinou naquela aula, tá? Ou seja, esse aprendizado migrou daqui para cá. Muitas vezes é aquele aprendizado que eu não tenho como medir de uma forma muito rápida. Por exemplo, se eu trabalho a questão de educação antidrogas com meus alunos, eu não penso em simplesmente atingi-los naquele ano letivo. Estou trabalhando com alunos de 10 anos de idade sobre educação antidrogas. Mas o meu objetivo não é fazer com que com 10 anos eles não fumem ou não bebam ou algo assim. O objetivo é que aquilo dure para a vida toda, seja vitalício. Ora, então o aprendizado vai ter que migrar do lado superficial para o lado mais profundo. Se nós colocarmos aquele gráfico anterior aqui, né, aquela pirâmide aqui, nós vamos ver que no topo dessa pirâmide eu trabalho basicamente com dados, tá? O que são dados, basicamente? Eu vou tentar usar aqui um exemplo para vocês, pessoal, com base em algo que nós temos vivido, que todos vocês vão conhecer essa sigla, ok? Vocês estão cansados de ver sobre isso, né? Covid-19. Professor Matheus, lá vem o professor falar mais de Covid. Já não basta que eu tive que desligar a TV para ouvir pararem de falar de Covid. Lá vem o professor Matheus. Enfim, eu não quero permear a mente de vocês com esse tipo de informação. Mas eu só vou usar esse exemplo para vocês entenderem agora, ok? Então, vamos fazer aqui uma parábola, tá? Uma metáfora, digamos assim. O que acontece? Eu posso ensinar para você sobre o Covid-19 com base em dados, tá? Eu vou chegar em dados para vocês e vou dizer, olha, cerca de 30% da população, da amostra das pessoas que sofrem de Covid-19 são hipertensos, 45% são diabéticos, tá? 22% tem acima de 65 anos de idade. Enfim, isso são o que eu estou trazendo para vocês? São dados, tá? São evidências. Então, eu estou trabalhando um tópico com vocês, perfeito, em cima de algumas evidências, tá? Alguns dados que eu estou trazendo para trabalhar com vocês. Desses dados, eu posso transformar em informação. Se eu falei para vocês que 22% da população que é atingida por Covid é idoso, tá? Ou tem acima de 65 anos. Detalhe, pessoal, eu estou falando de informações fictícias, isso não é real, tá bom? Então, só para vocês saberem. Então, se eu falei que 22%, eu vou falar que, a partir de dados, eu vou para informação, então eu vou dizer assim, essa doença aqui, né? Ou, pelo menos, a doença mediada por esse vírus, ela é mais passível de atingir a população idosa, tá? Então, de um dado, eu já estou levando para vocês uma informação. Está entendendo a diferença? Então, de números, né, de dados, números de caso, eu estou fazendo vocês entenderem agora uma informação que foi me clarificada por causa desta evidência. Eu vou fazer este tópico migrar da informação para o conhecimento como, tá? Quando vocês forem hábeis o suficiente para intervir, né, a partir dessa informação, tomarem atitudes, tá? Vocês vão começar a tomar atitudes e vão começar a aplicar aquilo que vocês aprenderam. Ou seja, da informação, simplesmente, aqui vocês vão passar a conhecer o assunto. Então, se eu falei que 22% da população era idoso, e é um dado, e aqui vocês tiveram informação de que quem é mais velho tem a maior propensão, né, mais idade, tem a maior propensão de Covid-19, o que vocês vão fazer com essa informação? O que vocês vão fazer com esse conhecimento nesse caso aqui? Ora, eu vou poder agir sobre, digamos,
sobre as pessoas que têm maior idade, porque eu sei que elas são as pessoas que mais estão sofrendo dessa situação, com base nesses dados e nessa informação. Então, eu vou tentar ajudar as pessoas que são mais velhas para prevenir essa doença. Estão entendendo a lógica? Ou seja, nós estamos dentro dessa pirâmide, estamos saindo da área superficial, ok? Estamos entrando no aprendizado mais profundo. A partir de dados, já estou criando conhecimento. Qual que é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Neste caso aqui, tá? Isso não vai ser aplicado a todos os tópicos filosóficos, digamos assim, mas nesse exemplo aqui, a sabedoria é quando eu consigo, a partir de um dado de conhecimento, aprender sobre a partir de um conhecimento, perdão, a partir de um conhecimento, eu consigo ter outros conhecimentos, tá? Existe uma frase que diz que é muito interessante, que o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros, tá? Então, neste caso aqui, como é que nós vamos tratar esse conceito de sabedoria aqui? Eu posso ser sábio neste conteúdo, com base no Covid-19, quando, a partir dessas informações, dados e conhecimento que eu levantei aqui, tá? A partir desses tópicos, eu consigo elencar novos conhecimentos, tá? Eu consigo fazer mais novos conhecimentos a partir dessas informações que eu tive. Então, eu sei que daí as crianças se comportam de tal forma, que os homens têm uma propensão X para a Covid e as mulheres têm uma propensão Y, mas aquelas mulheres que sofrem de diabetes têm uma proporção Y ao quadrado, por exemplo. Então, eu chego nesse estágio com base naquilo que eu fui construindo a partir dos dados, tá ok? E o que é o estágio de transformação, então? É quando eu sou apto o suficiente para transformar a minha vida e a vida do meu próximo, usando tudo o que eu usei, tudo que eu aprendi anteriormente. Tá ok? Ora, o professor Matheus fez uma série de riscos nesse slide aqui, mas é tudo para explicar o seguinte. Nós migramos de dados para transformação nos meus alunos. Se eu estou ensinando meu aluno, eu quero que ele se transforme, eu quero que ele faça alguma coisa com aquele conhecimento, eu quero que ele aprenda algo com aquilo, tá? E para que isso ocorra, ou seja, para que eu consiga migrar informações do lado de cima para baixo, para fazer aquilo entrar na base, no aprendizado mais profundo, deve existir algo que está aqui, ó, nesse lado, que vocês estão vendo na tela, e no caso, no lado esquerdo da tela, esse tópicozinho aqui, ó, envolvimento. Tá vendo que é o envolvimento que faz a flecha aí para baixo? Ó, quanto mais o meu aluno se envolve, tá? Quanto mais eu me envolvo com o aluno, quanto mais o tópico que eu estou trabalhando, os conteúdos que eu estou trabalhando com ele, fazem com que ele se envolva com aquele tópico, com aquelas informações, que ele digamos assim, que ele mergulhe naquele conhecimento, tá? Mas eu vou fazer ele migrar de simples dados para ser transformado em sua vida. Tá, ok? Eu sei que pode parecer mais ou menos complexo, mas eu espero que vocês tenham entendido a partir desses tópicos aqui. Para isso, então vamos só antes de eu avançar. Para isso, eu posso colocar alguns métodos, tá? Eu não vou esmiuçar cada um deles, tá? Mas vamos explicar mais ou menos por cima do que se trata. O que seria, então, a educação informal para gerar a transformação na sociedade? É muitas vezes mediada como? Pela educação que eu recebo na família, tá? Pode ser na família direta, quando digo pai, mãe, né, ou avós responsáveis. Pode ser na educação que eu recebo através de demais familiares que eu venha a ter, ok? Através de amigos, tá? Através de mesmo redes sociais que eu acabo participando, enfim, nós vamos depois, né, responder algumas dúvidas em cima disso aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Isso aqui diz respeito à educação informal. Então, nós aprendemos muito com os nossos pais, aprendemos brincando com os nossos avós, com nossos primos, com vizinhos, com amigos e tudo mais. Aprendemos muito a partir de redes sociais que eu vou lendo e tal, e artigos, e blogs e tudo mais. Entretanto, contudo, porém, todavia, isso não é formal. Eu não posso tirar um currículo, ok, eu sou doutor em educação em casa, né, porque eu passei lá 20 anos estudando com meus pais e com a minha mãe. Eu não posso fazer isso, porque isso é educação informal, tá? Não é legislado, não existe um currículo completo em cima disso, tá? Mas eu aprendo mesmo assim. Então, é uma maneira de eu aprender, é uma maneira de eu, inclusive, fazer migrar informações daqui, desses dados, para cá, para transformar, mas é informal, tá ok? É informal. Existe agora a educação não formal, tá?
Como é que eu aprendo isso basicamente? Não é mediado no meu inconsciente, no meu subconsciente, mas é aquilo que muitas vezes eu aprendo, quer seja numa igreja, no hospital, numa empresa, tá? que eu trabalho, que eu frequente, organizações, né, civis, praças, museu, biblioteca, demais mídias eletrônicas e digitais. Algo que muitas vezes eu estou lá para alguma ocasião específica, tá? Para um encontro específico, para uma reunião específica, mas isso não me acrescenta nada formalmente no meu currículo, tá ok? Eu não consigo me formar, basicamente, numa faculdade como, por exemplo, um bom cristão, se eu for à igreja. Eu não vou ter um diploma, basicamente, que vai me permitir a entrada no céu, digamos assim. Não é assim que funcionam as coisas, tá? Porque é uma educação não informal, não formal, no caso. Então, não tem a mesma formalidade de uma escola. Mas, ainda assim, em todos esses âmbitos, quer seja na igreja, hospital, empresa, praça pública, museu e tudo mais, eu aprendo, tá ok? Eu gero um aprendizado e muitas vezes não é mediado por nenhum professor, tá? Isso vale a pena vocês terem ideia, tá? Aqui, na educação informal, não tem professor. Na educação não formal, também não tem professor. Entretanto, na educação formal, aqui está o nosso amigo, caro professor. Nesse caso, uma professora, tá? O que significa, então, a educação formal? Basicamente, é aquela da minha escola, tá? A instituição social encarregada dessa tarefa, ela é a escola, tá? Pode ser escola pública, privada, semi-pública ou semi-privada, enfim, uma escola híbrida, não importa, tá? Mas a escola você vai ter um professor, e é um professor que deve pegar em conteúdos específicos para levar um currículo pré-moldado, quer seja pelo Ministério da Educação ou qualquer outra instituição. Ele vai pegar aquele conteúdo, vai trabalhar aquele conteúdo numa metodologia específica, vai transmitir o aluno e o aluno vai ter que aprender. Tá? E esse migrar desses conteúdos, desses tópicos, a ideia é fazer com que, mais uma vez, saiam de simples dados, ok? Para gerar transformação no meu aluno, tá? Para gerar transformação no meu aluno. Então, os 3 métodos na educação, quer seja informal, não formal e formal, ok? Eles trabalham com a pessoa para gerar transformação, tá? Mas a maneira como eles são mediados é diferente. Enquanto esses dois aqui, no informal e no não formal, ele não tem o professor como papel de mediador, aqui na educação formalizada ele já tem, porque essa educação ela é encarregada, ele é feita na escola nesse caso. Vocês vão estar perguntando assim, tá, professor Matheus, mas existe algum método que é mais eficiente que o outro? Formal, não formal, informal? Não existe método mais eficiente um que o outro, isso não existe. O que existe é simplesmente que alguns conteúdos que eu acabo aprendendo se comportam de maneira diferente em cada um dos métodos, tá? Por exemplo, o ser humano, ele adquire conhecimento naturalmente. Um simples exemplo que eu vou citar para vocês. Muitos que estão assistindo essa aula aí são pais, né? São mães, né? Eu sou pai de uma criancinha linda de 1 ano e alguns meses, e eu não precisei ensiná-la a caminhar, tá? Eu não precisei ensiná-la a caminhar, ela caminhou naturalmente. Ela me via caminhando, enfim, eu tentava até estimulá-la, mas eu não peguei ela assim, a minha filha. Mariana, é o seguinte, você deve posicionar seu pé direito aqui. Em seguida, tracione os músculos da coxa para que o pé esquerdo avance mais um pouco. Eu não ensinei dessa forma ela a caminhar, tá? Por quê? Esse é um conhecimento, é algo que ela vai adquirir naturalmente. Entretanto, alguns tipos de conhecimento só se consolidam formalmente, tá? Alguns tipos, sim, só formalmente. Por exemplo, o fato de eu ter que escrever, tá? Escrever é um ato que geralmente ele só é feito com maestria, tá? Só é bem feito, digamos assim, se eu aprendo formalmente. Professor, mas quem me ensinava em casa a escrever era minha mãe, tá? Ou seja, mas ela ensinava, e existia uma situação intencional
intencional. Quando existe a intenção de ensinar, a pessoa está assumindo o papel de mediador, ou seja, de professor. Então, alguns conteúdos, né, alguns conhecimentos só são passíveis de serem trabalhados formalmente, tá? E o método, quer seja dentro da formalidade ou informalidade de ensino, também é variável consoante o tipo de aprendizado, como é óbvio, né? Se é o auditivo, visual, tátil, abstrato, enfim. O tipo de aprendizado, ele pode mediar também que método que eu melhor consigo encaixar, tá? Que método que eu melhor consigo trabalhar com o meu aluno. Num exemplo desse contexto, como é que eu vou ensinar música para um aluno a partir de simplesmente o estímulo visual? Tá? Eu não tenho como, então o professor vai ter que mediar um estímulo auditivo para ensinar sobre notas musicais, não apenas um estímulo visual. Está entendendo? Então, alguns métodos se adaptam também, o método de ensino, propriamente dito, se adapta com o tipo de conteúdo que eu trabalho. Tá ok? Turma, vamos chegando ao final desta aula né, no caso de hoje. Eu pergunto agora para vocês aqui, ficou alguma dúvida? Ficou enfim, algum esclarecimento que careça, né? Algum comentário, alguma pergunta? Fica à vontade agora, podem fazer essas perguntas que nós estaremos aqui para responder. Deu tranquilo? Deu para entender bem a aula? Não? Agora é a vez de vocês falarem um pouquinho. Para mim ficou bem claro. Bem claro. Não entendi, pode repetir, por gentileza? Para mim ficou bem claro a aula. Deu tranquilo? Deu para entender? Só antes de vocês falarem mais um pouquinho. Bem claro a explicação ali do método e como tem que ser feito. Então, para mim está ótimo. Perfeito, então. Até antes de vocês comentarem mais alguma coisinha, só dizendo, então, essas duas aulas, elas têm muitos conteúdos, tá? A ideia é que, como eu falei anteriormente, eu sempre lembro vocês, e agora mais uma vez estou lembrando nesse final de aula, acessem aquele material no AVA, no portal de vocês, e complementem lendo aquilo, tá? Eu vou até fazer um comentário, não deem muita atenção para os pontos de vista ali subjetivos e filosóficos de alguns conteúdos dos livros, tá? Não é essa a ideia, vocês devem lê-lo, assim, com certeza vai acrescentar alguma coisa, mas foquem a atenção de vocês nos exercícios, tá? Nos desafios, e principalmente, tá? Quando falando desse tópico, no caso da ética ali, principalmente nos conteúdos dos livros da segunda e terceira semana, tá? Segunda, aqui eu vou colocar segunda e terceira semana, ok? Porque aí vai ajudar vocês a entender um pouquinho dos dilemas éticos, inclusive daqueles que, enfim, eu até tinha intenção de trabalhar hoje, acabou não dando tempo, mas da parte os dilemas digitais, tá? Da era digital. Então, preste atenção naqueles infográficos, leiam os infográficos, tá? As apresentações dos tópicos, porque isso vai ajudar muito vocês a entenderem sobre os dilemas éticos do professor. Eu tentei, então, resumir nessas duas aulas alguns tópicos, alguns exemplos, né? E complementamos com outros exemplos também, mas, enfim, o tema é muito vasto, é muito profundo, então nós só trabalhamos dentro de uma certa superficialidade, e aí cabe a vocês estarem aprofundando esse conhecimento mais e mais, ok? Ficou mais algum comentário, alguma dúvida? Pode perguntar, turma. Não? Bom, se ninguém ficou com dúvida, nenhum comentário, e já que esse é o nosso último encontro da semana, me despeço de vocês aqui até desenhando aqui um coraçãozinho aqui com uma flechinha, né? Já que essa semana, a sexta-feira, é Dia dos Namorados. Então, para quem tem namorado ou namorada, né? Para quem tem esposa ou esposa, fica aí a dica, faça uma boa surpresa para eles. E é isso. Para a semana que vem, vocês terão um encontro também, que é com a explicação do momento review, ok? Ficou alguma dúvida, algum comentário final? Posso encerrar? Por mim tá ok, ficou bem explicado. Então, beleza. Turma, muito obrigado, então, pela atenção de vocês.
Eu fico agora, então, com os alunos de gestão, tá ok? Um grande abraço. Aqueles alunos que são da educação, se quiserem, fiquem à vontade, né? E irem para suas casas. Se quiserem assistir também a aula do pessoal da gestão também, é uma aula bem gostosa, então também fiquem à vontade e podem assistir tranquilamente. Passo a palavra para o professor Gilmar, se ele estiver me ouvindo ali. Oi, Matheus, estou aqui. Sim, pode dar uma relaxada aí, né? Que daqui a pouco agora nós passamos para os tecnólogos agora, né? Perfeito.